Nós lemos aqui o início da chamada de Abraão. Abraão, ainda aqui nessa passagem que nós lemos em Gênesis 12, ele tinha o nome de Abrão, que era o nome de batismo dele, o nome que seu pai havia dado. Lá na frente Deus vai mudar o seu nome para Abraão, mas aqui nessa passagem, como ele se chama assim, nós vamos tratá-lo pelo primeiro nome, a qual a passagem nos orienta que ele era chamado como Abrão. Abrão, ele era um homem que morava junto com a sua família numa terra chamada Ur dos Caldeus. Conta a palavra de Deus que o Senhor chamou Abrão. Abrão saiu daquele lugar. Deus chamou a ele, destinado a uma terra que o Senhor orientaria. Deus não deu para ele um destino, Deus não deu para ele uma orientação correta, Deus não disse exatamente por onde ele iria. O que Deus falou para Abrão é que ele fosse peregrinar, que onde ele estava não estava bem, que o lugar onde ele habitava não era mais para ele ficar, que era para ele sair do meio dos parentes dele, era para ele sair daquele lugar que ele estava, e era para ele ser guiado pelo próprio Senhor. Deus tinha um projeto na vida de Abrão. Deus queria torná-lo uma bênção, e Deus trouxe promessas para ele. Disse para ele assim: Abrão, sai da tua casa, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eu te farei próspero, lá eu te farei uma bênção. Você será uma nação poderosa, você será uma nação forte. Onde quer que você esteja, Abrão, eu estarei contigo. A única coisa que Deus, amados, até então aqui havia pedido para Abrão era obediência. Era que Abrão fosse guiado pela voz do Senhor. Onde quer que Abrão estivesse, ele estivesse ali porque o Senhor havia colocado ele naquele lugar. Era que ele estivesse ali porque Deus tinha ordenado que ele ficasse. Se era para ele sair, porque Deus tinha falado para ele sair. Se ele ficasse em um lugar, era porque Deus tinha falado. Se Deus não falasse nada, era apenas para ele aguardar as próximas instruções do Senhor, que o Senhor daria a ele as instruções necessárias para que Abraão pudesse saber o caminho ao qual ele havia de trilhar. Deus faz isso comigo e com você também. Muitas vezes nós temos que viver da provisão do Senhor, daquilo que Deus permite que nós tenhamos. Muitas vezes não vivemos confortáveis como gostaríamos de estar. Muitas vezes gostaríamos que as situações fossem diferentes. Muitas vezes gostaríamos que as coisas caminhassem de uma forma totalmente oposta àquilo que estamos vivendo. Mas uma coisa é certa: se você está com Deus, independente se você está passando um momento de luta ou um momento de bênção, independente do que você esteja vivendo ou não, o importante é se Deus está com você ou não. Deus estando com você, amados, ainda que você esteja passando por lutas, por tribulações, por adversidades, por dificuldades, fique em paz, fica firme, descansa no Senhor, porque tudo Ele vai tornar bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Levante as duas mãos bem alto aos céus, diga assim comigo: meu Deus, eu preciso da direção do Senhor na minha vida. Amém. O problema é que muitas vezes nós não temos paciência, muitas vezes nós não temos a paciência de esperar o que Deus vai falar. Muitas vezes nós queremos tomar a direção, tomar as coisas à frente, queremos fazer as coisas da nossa forma e da nossa maneira, e muitas vezes no desespero de tentar fazer as coisas do nosso jeito, nós acabamos errando contra o Senhor. Se nós começamos a fazer algo da nossa forma, como se nós pudéssemos ajudar Deus em algo, como se nós fôssemos senhores da nossa própria vida. A partir do momento, amados, que tomamos decisões precipitadas, nós corremos um sério, um grave risco de desviar da trajetória que Deus havia nos colocado. E é exatamente o que aconteceu com Abrão. Diz a palavra de Deus que Abrão começou então a peregrinar. E já havia anos que ele estava nessa peregrinação, e ele estava então numa terra chamada Canaã. E Deus havia falado para ele entrar naquele lugar e ali permanecer por um tempo. Ele organizou um holocausto lá, edificou um altar ao Senhor, e naquela terra ele adorava ao Senhor. Abrão, diz a palavra de Deus, que naquele lugar ele estava guardado, ele estava protegido. Apesar das dificuldades que ele viera a enfrentar, Deus estava com ele. Independente do que você esteja sofrendo, amados, tenha certeza de uma coisa: você não está sozinho e o Senhor está contigo, em nome do Senhor. Você não está sozinho, você não anda sozinho.
Você não anda abandonado, abandonada, você não anda sem provisão. Pode parecer para você que você está caminhando sozinho, que as coisas não acontecem. Ah, pastor, mas se eu estivesse caminhando, se eu fosse escolhido por Deus, se Deus estivesse comigo, as coisas eram diferentes. Quem disse que as coisas têm que ser do jeito que você espera? Quem foi que disse que as coisas têm que caminhar do jeito que você imagina? Deus nunca prometeu isso na palavra dele. Deus prometeu nos dar uma direção, e somos nós que temos que permanecer firmes na direção que Deus mostrar, ainda que passemos por lutas. Estar no caminho de Deus não significa a ausência de adversidade. A adversidade, ela vai se levantar, ela vai vir contra a nossa vida, mas no momento que ela vier contra a nossa vida, se estivermos no caminho do Senhor, podemos ficar despreocupados, porque Deus nos guarda, Deus nos protege, Ele nos abençoa para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Abrão, amados, Abrão, ele não andava, não era apenas Abrão, Sarai, alguns 2 ou 3 criados, que ele chegava no lugar, amava uma barraquinha ali debaixo de uma árvore, e ficava ali com o pessoal ali, e aquele vento batia naquela barraquinha, quase levava. Não, Abrão, ele andava com aproximadamente 500 pessoas, era quase uma comitiva. Abrão, ele andava com muita gente peregrinando pelo deserto. Abrão saiu de Ur dos caldeus, ele saiu da terra onde ele estava, ele saiu daquele lugar do meio dos seus parentes, mas ele saiu daquele lugar próspero, ele saiu daquele lugar guiando pessoas, e pessoas estavam debaixo da autoridade de Abraão. Abrão tinha uma grande responsabilidade, que era guiar a sua vida e também a vida daquelas pessoas. Não era porque Abrão era um peregrino que ele era uma pessoa que passava dificuldades, muito pelo contrário. Abrão tinha posses, Abrão, ele era um homem próspero. Abrão, por onde ele passava, todos notavam que ele era alguém diferente. Ele era uma espécie, hoje em dia, o que diríamos que é um sheik. É uma pessoa como se vivem os árabes hoje, alguns muçulmanos, peregrinando. Abrão, ele era um homem que conduzia muita gente, e Deus estava com ele. Deus dava sempre as direções da onde ele devia ser guiado. Mas conta a palavra de Deus que num determinado período houve fome na terra. A fome chegou até aquele lugar, e Abrão, por um instante, ele desviou-se do caminho e do propósito de Deus. Abrão, ele imaginou que ele poderia, estando com Deus, tomar as direções que ele mesmo imaginava. Abrão imaginou que por algum instante ele pudesse talvez buscar uma melhor oportunidade. Ele achou que por algum minuto ele pudesse tomar as suas próprias decisões, fazer aquilo que ele imaginava. O erro de Abrão muitas vezes é o meu e o seu erro. Imaginarmos que podemos tomar uma direção, mesmo que aquela direção nos leva para longe da vontade de Deus. A decisão que nos leva para longe da vontade de Deus, amados, muitas vezes pode ser o início da minha e da sua queda. Deus não chamou a mim e a você para brincar com a nossa fé. Deus não chamou você aqui apenas porque é um domingo, porque você não tinha nada melhor para fazer na sua casa. Muito pelo contrário. Deus te chamou aqui porque Ele tem um propósito. Ele tem algo a fazer na sua vida. Deus, Ele quer te tornar próspero. Deus, Ele quer que você seja uma bênção. Deus quer guardar a sua vida. Deus quer guardar a sua casa. Deus quer guardar a sua família. Deus quer conduzir você onde quer que você esteja. Deus quer conduzir você no seu trabalho. Deus quer caminhar segundo os seus passos. Deus quer estar à sua frente. Mas para que Deus faça isso, nós não podemos tomar as decisões que nós queremos, sem que seja debaixo da vontade e da autoridade do Senhor. Nos conta a palavra de Deus que numa atitude desesperada, em meio à seca, em meio à fome naquele lugar, Abrão decidiu desviar o seu caminho e descer até a terra do Egito. Abrão estava no lugar onde Deus o colocou, mas aquele lugar passava por dificuldades, passava por lutas, passava por provações, e ele decidiu então descer até o Egito e lá buscar uma melhor oportunidade. A terra do Egito naquela época já era uma potência. A terra do Egito naquela época já era algo que chamava a atenção aos olhos de quem passava.
já era uma terra banhada pelo rio Nilo, já era uma terra próspera, uma terra onde as pessoas que viviam naquele lugar tinham abundância de alimento, tinham certa prosperidade. Aquele lugar já era governado por Faraó, Faraó já era uma autoridade naquele lugar. As pessoas, quando precisavam de suprimentos, elas corriam para o Egito em busca de ajuda, e diz a palavra de Deus que Abrão decidiu buscar ajuda no Egito. Nós temos que tomar cuidado onde nós buscamos ajuda para a nossa vida, porque muitas vezes onde buscamos ajuda para a nossa vida pode ser o lugar que vai nos levar ao fracasso. O lugar que nós buscamos sair melhores, muitas vezes pode nos colocar mais para baixo ainda do que nós entramos. Quem anda conforme os caminhos do Senhor espera a provisão de Deus. O problema do crente muitas vezes, meu e seu, é ficarmos insistindo naquilo que Deus falou para a gente não fazer. Quando Deus fala para não fazermos, não devemos fazer. Quem mente, e muitas vezes nós usamos até mesmo mentiras para poder justificar aquilo que nós queremos fazer. Nos conta a palavra de Deus que Abrão andava com sua mulher Sarai ainda. Conta a palavra de Deus que Sarai era uma mulher jovem, ela não tinha ainda filhos, e era uma mulher, ela era aparentemente à vista, era uma mulher formosa, era uma mulher que chamava a atenção. E Abrão, sabendo que aquilo poderia ser um motivo para que ele fosse perseguido ou morto naquele lugar, conta a palavra de Deus que ele decidiu então tramar uma mentira. Ele decidiu reunir-se com Sarai, e eles tramaram algo para que eles pudessem tentar sair ilesos daquela terra. Ele chegou para Sarai e disse assim: olha, você é uma mulher muito formosa, você é uma mulher muito bonita, e as pessoas, quando nós entrarmos na terra do Egito, eles vão ver a sua beleza. Se houver homens naquele lugar que desejarem você, eles vão tentar matar a mim para poder ficar com você. Naquela época, amados, era normal um rei de um lugar, no caso aqui Faraó, era comum o rei daquele lugar, ele tomar mulheres para si. Ele tinha, o rei geralmente tinha mais de uma mulher, ele possuía geralmente um harém. E quando ele desejava ter aquela mulher, ele trazia aquela mulher para habitar no seu palácio. Só que tinha uma condição, inclusive, para aqueles ímpios daquele lugar. A condição era que aquela mulher fosse solteira. O que eles tentavam fazer muitas vezes para tentar burlar isso? Se a mulher fosse casada e eles desejavam aquela mulher, eles matavam o marido. Abrão, sabendo disso, Abrão antecipou-se. Ele chegou para Sarai e disse assim: vamos combinar aqui algo. Abrão começou a viver na mentira. É certo que não era uma mentira completa, não era uma mentira. Sarai, ela era meia-irmã de Abraão por parte de pai. Terá era pai de Abrão e também era pai de Sarai. Entenda que naquela época isso era uma coisa até mesmo permitida. E nos conta a palavra de Deus que, tendo ele tramado isso para que nenhum mal sobreviesse sobre a vida dele, ele adentrou a terra do Egito com essa mentira. Não demorou muito que os príncipes daquele lugar, aquelas autoridades, vissem a Sarai, vissem o quanto ela era formosa, o quanto ela era bela. Os príncipes logo chegaram ao ouvido de Faraó e disseram: olha, chegou um homem aí, e ele tem uma irmã, a irmã dele era muito formosa, você deveria trazê-la para habitar juntamente com você, que ela deveria ser sua mulher. Só que o problema, amados, é que se Faraó tomasse Sarai por mulher, ele estaria desgraçando provavelmente a própria família de Abraão, sim ou não? Ele estaria trazendo maldição, porque ele traria uma mistura. E Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, Deus tinha uma promessa na vida de Sarai. Olha como começou a vida de Abraão, de uma vida abençoada, de uma vida guiada por Deus, começou a se tornar um caos. Abraão começou a se envolver em um rolo, que ele começou a inventar coisas, ele começou a trazer mentiras. Como eu disse, não era uma mentira, mas também não era uma verdade completa. O nosso Deus, amados, ele trabalha debaixo da verdade. Se Deus está contigo, não há necessidade de você usar as coisas como mentira para tentar conseguir benefício próprio. Sabe qual que é o erro de quem começa uma mentira? É que a pessoa tem sempre que continuar
mentindo. Uma mentira criada, ela gera outras. A pessoa começa a gerar desculpa. Daqui a pouco a pessoa se torna mentirosa. Daqui a pouco ela se enrola. Daqui a pouco ela se envolve em um problema maior ainda, porque ela não consegue mais sair. Quem começa uma mentira tem que prosseguir sempre mantendo aquela mentira até o fim. Só que tem uma coisa: quem é filho de Deus, quem é filha de Deus, Deus não permite que os seus servos, que as suas servas vivam dessa maneira. Deus não trabalha com mentira, amados. Deus não precisa de uma mentira para te abençoar. Deus não precisa de uma mentira para te prosperar. Deus não precisa que você tente proveito em algum lugar, de alguma forma, para que você seja uma bênção. Não. Se Deus te prometeu algo, fique em paz, espera no Senhor, fica tranquilo, fique em paz, aquieta o seu coração, que no tempo certo Deus vai abençoar a sua vida e a sua história, em nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Quem mente precisa sempre continuar mantendo aquela mentira. Quem mente, quem inicia uma coisa errada, ela tem que continuar com essa coisa à frente. Pastor, qual que é a melhor solução diante de uma situação como essa? Parar enquanto dá tempo. Parar, é voltar atrás, é recuar, é tomar a decisão certa, é reconhecer que houve um erro, é reconhecer que você tomou uma decisão precipitada e que essa situação precipitada ela vai te levar para caminhos distantes do Senhor, é que ela vai te colocar em um enrosco. Daqui a pouco você vai estar envolvido até o pescoço. Quando você menos perceber, você não consegue mais sair ileso daquela situação. E nós percebemos aqui que Abrão, o pai da fé, o homem que pela fé deles nós hoje permanecemos também na fé, por causa da descendência de Abraão veio Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E por causa da fé de Abraão lá atrás, eu e você, nós estamos aqui. O pai da fé tomou decisões precipitadas e erradas perante o Senhor. A Bíblia, amados, o impressionante da Bíblia é que a Bíblia não esconde. A Bíblia não esconde os erros dos homens que são relatados nela. A Bíblia não tem essa necessidade. A Bíblia tem o objetivo de mostrar que existe sim um Deus, que esse Deus ele é santo, ele é perfeito, ele é imaculado. O nosso Deus, ele não erra, ele não falha, ele não mente, mas infelizmente as pessoas que servem a este Deus muitas vezes são falhas. Muitas vezes nós falhamos, nós como cristãos nós erramos, muitas vezes tomamos decisões erradas. Quando vamos perceber, dizemos assim: puxa vida, que burrada que eu fiz, onde foi que eu me enfiei, por que eu fui fazer isso? Olha, se eu tivesse talvez tomado uma outra decisão, esperado um pouquinho mais, se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, a minha vida estava de uma outra forma, eu tinha me livrado disso, eu não tinha me envolvido nesse rolo, eu não tinha entrado nessa situação. Se você se envolveu em situações complexas, complicadas, que você percebe que você tomou essa decisão errada, se você ainda pode, sai enquanto há tempo, porque o Senhor não se agrada dessas coisas. Deus quer conduzir você para uma vida diferente, uma vida abençoada. Deus quer guiar a sua vida, Deus quer guiar a sua casa. Amados, Deus tem coisas melhores para você. Você não precisa ficar mendigando nada de ninguém por aí. O que Deus tem para a sua vida é teu, o diabo não toma. Deus tem coisas grandes para você. Espera no Senhor, tenha paciência, calma, quieta o seu coração, que tudo Deus fará pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Descansa no Senhor, espera em Deus. Havia necessidade de Abrão, talvez, você vai perceber que há ali talvez uma situação bastante complicada. Você fala assim: pastor, ele estava passando fome, pastor, ele tinha necessidade, ele tinha dificuldades. Pastor, a pessoa quer se justificar: pastor, mas eu faço isso, olha, por que eu faço isso? Eu faço isso por causa disso, por causa daquilo. Deus não me entende, não entende? Você vai perceber através da vida de Abraão que Deus não entende, Deus não aceita, inclusive Deus repreende. A vontade de Deus, amados, nós não temos essa opção, vamos fazer ou não vamos fazer, não. Ou você faz, ou você vai trazer maldição sobre a sua vida, ou você vai se complicar. Cedo ou tarde você vai colher as consequências das atitudes que você tomou, certas ou erradas. Tomou decisões certas?
ficou no caminho de Deus, as coisas caminharam conforme o Senhor traçou para você, as coisas vão bem. Desviou o caminho, que não, vou fazer dessa forma, eu acho que é melhor, eu vou ser guiado dessa forma, eu vou tentar aqui, porque aqui é mais fácil. Quem foi que disse para você, aliás, para você, que os caminhos da bênção, que os caminhos do Senhor são os caminhos mais fáceis? Quem foi que disse isso para você? Só quem planta isso no coração da pessoa é o diabo. O diabo quer nos trazer facilidade, o diabo quer nos trazer comodidade, o diabo quer mostrar para a gente que a gente pode fazer da nossa forma assim. Poxa, você não é um ser inteligente? Será que você não pode tomar uma decisão sozinho? Será que você não pode fazer isso da sua forma? A resposta é não. Se você tem essa dúvida no seu coração, Deus está dizendo para você hoje, a resposta é não. Você tem que decidir ser guiado por Deus ou não guiado por Deus. Não guiado por Deus, você anda sozinho. Abraão adentrou ao Egito, diz a palavra de Deus que ele desceu, ele saiu de Canaã, onde ele havia edificado um altar, armado as suas barracas, e por causa da sua dificuldade, ele tomou as suas próprias decisões. Não faça isso. No meio da dificuldade, amados, é onde Deus levanta a provisão, é onde Deus mostra para você que Ele é Deus, é onde Deus mostra para você que Ele existe. Pastor, já tem passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, pouco importa o tempo, amados, o importante é que Deus está contigo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se Deus está com você, mais uma vez, descansa. As nossas vitórias muitas vezes são seguidas de grandes provações. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por momentos que não queríamos estar passando, mas ainda que estejamos passando provações, ainda assim Deus está conosco, ainda assim é Deus quem nos guia. E nos conta a palavra de Deus que Abrão, com essa mentira armada, entrou no Egito. Faraó, vendo a mulher de Abrão, Sarai, que era muito bonita, ele tomou aquela mulher para ele, deu gados, camelos, deu posses para Abrão, como se fosse uma espécie de um dote. Olha, eu estou tomando a sua irmã, para mim ela é sua irmã. Pois bem, então se ela é sua irmã, fique em paz, eu vou pagar pelo fato de eu estar tirando a sua irmã do seu convívio. A partir de agora ela não vai mais habitar com você, ela vai morar comigo no Egito, será uma das minhas mulheres, mas você não vai sair dessa mal. Você vai conseguir crescer, e ainda eu vou mostrar para você que eu vou abençoar a sua vida. E diz a palavra de Deus que foi exatamente o que Faraó fez. Faraó encheu Abrão de riquezas. As riquezas do mundo, amados, muitas vezes elas chegam até as nossas vidas. Muitas vezes aquilo que fazemos nos torna prósperos. Aquilo que fazemos muitas vezes, andarmos conforme o nosso caminho, muitas vezes nos traz uma falsa sensação de segurança, e nós imaginamos que estamos tudo bem. Poxa vida, olha, deu certo, a minha decisão deu certa. Está vendo como era de Deus? A pessoa ainda coloca o nome de Deus no meio das falcatruas dela. Olha só, quem disse para você, amados, que as coisas começaram a caminhar bem, é sinal de que Deus está contigo. Às vezes Deus permite que as coisas até caminhem até um determinado período. Deus permitiu que Abrão entrasse naquele lugar, descesse ao Egito, entregasse Sarai a Faraó, e permitiu que Abrão recebesse o dote a respeito da sua mulher. Olha a situação onde o pai da fé estava se enfiando. Quem anda guiado por Deus, amados, tem que esperar a provisão do Senhor, tem que esperar a resposta de Deus, tem que ser conduzido pelo Senhor no caminho onde Ele está. Às vezes o caminho que estamos é um caminho de fome, é um caminho de luta, é um caminho de dificuldade, e o crente tem que começar a aprender a viver esses momentos de escassez. Eu e você muitas vezes vamos sim passar por momentos de escassez. Nós vamos passar por lutas que nós não queríamos estar passando. E aí, a gente faz o quê? A gente entra em desespero? A gente começa a reclamar? A gente começa a murmurar? O que é que você faz? Você tenta fazer as coisas do seu jeito? Se você está na casa de Deus, amados, você tem que ter a certeza de uma coisa: Deus tem um plano melhor para a sua vida. Talvez você não vive hoje o plano que você gostaria, mas fique em paz a cada um de vocês, do primeiro banco até o último, cada um que está aqui hoje, nessa noite, neste lugar, ouvindo essa palavra, saiba de uma coisa: Deus tem um plano para a sua vida, em nome do Senhor.
Deus conhece a cada um dos seus. Deus sabe com quem Ele trata. Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe onde Ele te colocou. Deus sabe o porquê você está onde você está, na situação que você está, passando o que você está passando. Deus vê tudo. Não adianta você reclamar da situação que está passando. Deus conhece de antemão, sabia que você estaria passando por lutas. Deus sabe de tudo isso. Ah, pastor, eu fui pego desprevenido. Deus poderia ter colocado Abrão em apenas um lugar e ter abençoado aquele lugar. Olha as coisas como são, amados. Deus estava com Abrão, sim ou não? Sim, até ele chegar ao Egito, ele estava com Abrão, sim ou não? Sim. Deus estava com Abrão. Deus não poderia ter abençoado Abrão já ali em Canaã? Sim ou não? O Egito não poderia ser o contrário, o Egito passando dificuldade e Canaã ser uma terra já próspera? Sim ou não? Por que Deus permitiu talvez chegar aquela escassez até a terra de Canaã no momento que Abraão estava naquele lugar? Deus muitas vezes prova a minha e a sua fé. Deus quer ver até onde nós vamos. Deus quer ver realmente se nós confiamos. Vir para a igreja, ler a palavra, falar que nós confiamos, que nós temos fé. Se eu perguntar aqui, quem aqui quer ter a fé de Abraão? Todo mundo vai levantar a mão. E glória a Deus, eu quero ter a fé de Abraão. Deus me dá a fé de Abraão. Eu confio no Senhor, o Senhor é comigo, nada vai me parar. Mas quando a luta vem, quando a dificuldade se levanta, quando você passa por provações, o que é que você faz? Você confia ou você não confia? Você descansa em Deus ou você não descansa em Deus? Você faz o que te dá na telha ou você espera Deus te dar uma direção? O que é que você faz? Você começa a reclamar da sua situação que está vivendo ou espera o Senhor trabalhar na sua vida? Amados, espere o trabalhar de Deus, confie em Deus, descansa no Senhor. Ainda que esteja passando essa luta sobre a sua vida, fique em paz, porque o Senhor no momento certo vai te tirar dessa. Ele vai te abençoar, Ele vai te mostrar que está com você e de que Ele é o seu Deus, em nome de Jesus. Levante as duas mãos bem alto aos céus. Diga assim comigo: meu Deus, eu creio que o Senhor está comigo, em nome de Jesus. Sabe qual que é o problema do ser humano, muitas vezes, meu e seu? O orgulho. Às vezes nós vencemos lutas, passamos por tribulações, chegamos a um determinado estágio da nossa vida, passamos uma série de lutas, nos convertemos, Deus está comigo. E nós achamos que por conta de experiências passadas, a partir de agora a gente pode tomar a nossa decisão. Andar com Deus significa ter dependência do Senhor sempre. Eu vou repetir: andar com Deus significa ter dependência do Senhor sempre. A partir do momento que você não tem dependência de Deus, você é levado ao erro. E quando você acha que você não depende de Deus, você se encheu de orgulho. O orgulho derruba muita gente, derruba homens de Deus, derruba mulheres de Deus, derruba pastores, derruba igrejas. O orgulho, amados, destrói casas, destrói lares. A arrogância, a prepotência, o homem altivo, a mulher altiva, que acha que não precisa de ninguém, acha que tudo que faz é por conta dele, é por conta dela, as coisas acontecem porque ele coloca a mão. Essa pessoa se encheu de orgulho e pode chegar um momento que ela cai, que as coisas vão ruir. Tudo que você tem, tudo que você possui, se você está aqui hoje, é provisão de Deus. Não te dá o direito de tomar as suas próprias decisões e ser guiado da forma que você imagina. Ah, pastor, mas eu superei tanta coisa. Você nem faz ideia, não importa. Eu não preciso nem saber o que você passou. Eu tenho certeza que se você está aqui é porque Deus está contigo e que você é homem e mulher de Deus. Eu creio nisso. Eu acredito que você tem sim fé, mas isso não te dá o direito de agora começar a tomar as suas próprias decisões. Um coração quebrantado, amados, Deus jamais vai rejeitar. Enquanto Deus não concluir a obra toda na sua vida, não descanse.
Não ceda para o inimigo, não baixe a guarda, não tome a sua decisão da maneira que você quer tomar, não descanse enquanto Deus não fizer tudo o que Ele tem para fazer na sua vida por completo. A pessoa, sabe qual que é o problema meu e seu? Muitas vezes, a gente passou tanta luta, passou tanta dificuldade, tanto problema, que a gente começou a ter um respirozinho, as coisas começaram a melhorar. Olha, em comparação ao que era, está até bom. E a pessoa descansa, a pessoa relaxa, a pessoa imagina que está tudo bem, a pessoa baixa a guarda, a pessoa descansa onde ela está. Não, Deus ainda não concluiu a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Aquilo que Deus vai fazer, amados, é completo. Fica no caminho do Senhor, aguarda que Deus vai continuar falando com você. É apenas o início da sua jornada. Se prepara porque o caminho é longo, se prepara porque você vai precisar ter fé, se prepara porque o Senhor vai preparar provações para a sua vida, mas descansa no Senhor, porque em tudo Deus vai te fortalecer e você vai superar em nome de Jesus. Temos que aprender a superar as provações, confiando em Deus, descansando no Senhor, esperando que Deus faça as coisas corretas que Ele tem para fazer no tempo dEle, para a minha e para a sua vida. Não importa, amados, qual seja a situação que você esteja passando hoje, não importa a luta que você esteja passando hoje. Pastor, Deus não tem falado comigo. Se Deus não falou nada, é porque não é para você fazer nada. Se Deus não preparou as oportunidades corretas, é porque é para você esperar até Deus falar com você novamente. As coisas de Deus, elas caminham, elas fluem. Eu e a bispa, nós temos um hábito, todas as vezes que vamos tomar decisões, sejam elas quais forem, a gente sempre ora da seguinte forma: Deus, se for para ser da sua vontade, que as coisas caminhem, que elas sejam bênçãos, que as coisas fluam de uma forma natural. Se começar com empecilho, com problema, se as coisas começarem a ser turbulentas, é porque o Senhor não está na causa, nós vamos descansar. Quantas vezes, amados, eu quis fazer coisas que eu tinha certeza de que ia dar certo, mas as coisas começaram a complicar, e as coisas não vão, as coisas não fluem, o caminho que a gente imaginava não vai. Quando isso acontecer, dá um passo para trás, reflete bem o que você está fazendo. Poxa, por que será que está acontecendo dessa forma? Por que será que as coisas não estão caminhando da forma com que eu esperava? Pode ser um sinal de que Deus não quer que você faça dessa forma. Pode ser um sinal de que Deus quer que você mude a sua estratégia. Pode ser um sinal de que Deus quer mudar a trajetória daquilo que você imaginava. Ah, pastor, mas eu vou ficar tão triste. Não importa, amados, muitas vezes é um livramento na minha e na sua vida. Fique em paz, porque o Senhor está conosco. Deus guia a sua igreja, Deus guia o seu povo, Deus conduz a mim e a você para os caminhos dele. Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos protege. Ainda que muitas vezes possamos ficar frustrados por algo não ter acontecido, fique em paz, porque o Senhor guia a sua vida e Ele te guarda, em nome do Senhor Jesus. Não devemos tentar fugir dos nossos problemas. Não devemos tentar fugir das situações que Deus colocou diante de nós. Era o que Abraão fez. Abraão queria ir para um lugar onde as coisas eram mais fáceis. E muitas vezes os lugares que parecem mais fáceis podem ser muitas vezes, milhares de vezes mais difícil do que a situação que estávamos enfrentando anteriormente. Não queira as coisas fáceis. Não lute para que as coisas fiquem tranquilas. Você tem que aprender a superar esse problema. Nós temos que aprender a superar essas dificuldades. A terra do Egito, amados, de uma forma simbólica, ela representava o sistema do mundo, o sistema de escravidão. Enquanto Canaã, Deus quando falou para Moisés: Moisés, eu vou levar vocês lá na frente, lá em Deuteronômio, em Êxodo, quando Deus começa a falar, e lá em Deuteronômio nós lemos que eles adentraram a terra. As promessas de Deus para aquele povo é que eles entrariam numa terra próspera, numa terra abençoada, numa terra que manava leite e mel. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia, as referências a respeito de Canaã são referências boas. E todas as vezes que nós lemos coisas a respeito do Egito, são referências de coisas ruins. O Egito representava o sistema do mundo, enquanto Canaã representava o caminho do Senhor. Literalmente,
Deus tinha colocado o caminho da bênção para Abraão, mas Abraão estava recusando o caminho de Deus e resolvendo ser guiado pelo caminho do mundo. O caminho do mundo leva a mim e a você para andarmos distantes do Senhor. O caminho do mundo nos leva para longe de Deus. O Egito levava Abrão para longe dos caminhos do Senhor, levava Abrão para longe das promessas que Deus tinha para ele, levava Abrão para longe das promessas que Deus tinha feito para a sua geração, para os seus filhos, para a sua descendência, que seria mais numerosa do que as areias do mar, do que as estrelas que estão nos céus. Amados, aquilo que Deus tem para mim, para você, você não precisa buscar do mundo, você não precisa da ajuda do mundo, você não precisa buscar lá fora, porque aqui dentro as bênçãos do Senhor, elas recaem sobre a sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Tudo que você precisa está aqui, tudo que você precisa está nos caminhos de Deus, está na palavra de Deus. Tudo que você precisa você vai encontrar se você for obediente à voz do Senhor. Tudo que você precisa você vai encontrar se você continuar nos caminhos de Deus. Não se desespere. Quanta gente desiste da igreja, quanta gente desiste de vir para a casa do Senhor, de adorar ao Senhor, quanta gente se vê frustrada porque o que ela imaginava não aconteceu no tempo dela. Amados, o tempo é de Deus, o tempo não é meu, o tempo não é seu, o nosso tempo pertence ao Senhor, e no tempo certo Ele nos abençoa, no tempo certo Ele nos guarda, no tempo certo Ele nos mostra o caminho, no tempo certo Ele fala conosco. Pastor, Deus não tem falado nada, fique em paz, porque no tempo certo Deus fará tudo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não queira o caminho da facilidade, não queira descer ao Egito, não faça isso. Nós vamos ver aqui na história de Abrão quais foram as consequências trazidas sobre a vida dele. Diz a palavra de Deus, não foi imediatamente assim que Abrão cedeu Sarai para Faraó. Faraó tomou a mulher dele, imediatamente ele já foi, Faraó já se retirou com a mulher de Abrão. Não foi assim. Ela ficava retirada, havia provavelmente rituais de purificação. A Faraó tinha outras mulheres e Sarai ficaria ali sendo preparada, instruída nas doutrinas do Egito, para que no momento certo ela se tornasse mulher também de Faraó. Só que no meio desse período, diz a palavra de Deus, eu gostaria que você voltasse aí a leitura para Gênesis 12, e no versículo de número 16, aliás 17: feriu porém o Senhor Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Olha para cá, Deus começou a intervir naquela causa. Deus viu que as coisas não estavam da forma que Ele planejou para Abrão. Se as coisas não fluem da forma que Deus planeja para mim, para a sua vida, Deus tem total autoridade de interferir a qualquer momento. A palavra de Deus não nos relata quanto tempo foi, se foi 1 mês, 2 meses, 3 meses. O certo é que houve uma praga naquele lugar. Faraó percebeu que as coisas estavam correndo de forma diferente, talvez algum tipo de doença, algum tipo de... A palavra de Deus não nos fala, não vou ficar aqui chutando para não cometer o erro de falar o que a Bíblia não fala, mas a palavra de Deus nos fala que ela nos garante que algo diferente ocorreu naquele lugar, mostrando para Faraó que algo estava incorreto. Conta a palavra de Deus que quando o Faraó caiu em si, ele começou a perceber, peraí, as coisas estão diferentes, alguma coisa está incorreta. Desde o momento que Abrão entrou no Egito, que eu tomei aquela mulher, que eu tomei a sua irmã, as coisas estão incorretas. Diz a palavra de Deus então que Faraó mandou chamar Abrão e disse: Abrão, o que está acontecendo? Peraí, essa aqui é ela é sua irmã? Porque alguma coisa está errada. Amados, uma mentira, ela não pode ser sustentada por muito tempo. As coisas erradas na nossa vida, elas não podem ser sustentadas por muito tempo. Às vezes nós imaginamos que o fato de nós conseguirmos alguma vitória aqui e ali, nós nos tornamos muitas vezes super poderosos. Uma pessoa, não, eu sou imbatível, eu sou infalível. Muito pelo contrário. Eu e você, nós somos cheios de erros, cheios de falhas. Às vezes nós queremos consertar uma incompetência nossa, uma incapacidade nossa. Nós queremos talvez criar ali um remédio. Deus não precisa disso.
O que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, Ele vai fazer você sendo capaz ou não. Ah, pastor, mas eu não tenho estudo, eu não tenho isso, eu tenho aquilo. Quem foi que disse que Deus precisa disso, amados? Quem foi que disse que Deus precisa de alguma coisa para ajudar Ele a realizar os planos que Ele tem sobre a sua vida? O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. As pessoas à sua volta querendo ou não, a sua família acreditando em você ou não, as pessoas que estão na sua casa confiando em você ou não, você pode descansar, você pode confiar, fique em paz, porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele fará em nome do Senhor Jesus. Fique em paz, descansa, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Não queira se provar a todo tempo, não precisa disso. Deus queria mostrar para Faraó que havia algo diferente realmente naquele lugar. Deus deixou de falar com Abrão naquele instante. Deus vinha guiando Abrão, vinha falando com Abrão: Abrão, vai para esse lugar, fica aqui um pouco de tempo, agora sai daí, vai para lá. Do nada Abrão resolve mudar o destino de onde ele estava indo, se alojar no Egito. E Deus observando tudo. Os olhos do Senhor, amados, estão sobre a minha e sobre a sua vida, observando tudo, cada passo que nós damos, cada coisa que nós fazemos, cada convívio que nós temos, as pessoas que estão à nossa volta. Deus está conhecendo tudo, Deus está observando tudo, Deus está vendo se você é fiel ou não, Deus está vendo se você permanece no caminho dele ou não. Tudo isso Deus sabe, Deus sabe. Queira andar nos caminhos do Senhor. Se você está na casa de Deus, não é à toa, faça as coisas corretas, porque ao longo do tempo você vai perceber que Deus se agrada. Deus se agradando, Ele vai te abençoar cada vez mais. E aquilo que Deus dá para nós, as bênçãos que Deus dá para nós, ninguém pode tirar. Sabe por que Deus estava fazendo aquilo naquele lugar? Para mostrar para Faraó e para Abraão que tinha um Deus envolvido naquela causa e que não aprovava o que estava acontecendo. Se Deus não aprova, amados, algo que você está fazendo, abandona. Para de viver dessa forma, para de fazer do jeito que você está fazendo, muda a sua trajetória, volta de onde você caiu, recomeça, inicia de novo. Pastor, mas vai dar trabalho, vou ter que... Não tem problema, melhor você começar tudo do zero e fazendo a coisa correta do que persistir no erro, dando murro em ponta de faca, errando e errando. Você não percebe que o caminho que você planeja traçar não vai te levar a lugar nenhum. Reflete, faz uma reflexão da sua vida, espera. Deus, a partir de hoje eu vou andar segundo a tua direção, e a direção que Deus der na sua vida, amados, obedeça, faça, porque será bênção para a sua vida. Você vai perceber que Deus está contigo, que Ele não te abandona, e que as bênçãos do Senhor vão começar a cair sobre a sua vida. Você logo vai perceber que Deus se agrada da sua vida, e que sim, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você tem fé, você vive da provisão de Deus, e você confia no Senhor. Deus vai se agradar de você, e Deus vai te abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Erga mais uma vez as duas mãos aos céus e diga assim comigo: meu Deus, eu creio que o Senhor está comigo. Diga para Ele: eu confio que o Senhor vai abençoar a minha vida, em nome de Jesus. As coisas vão mal, amados, você está no lugar onde Deus te colocou, fique lá até Deus falar que você deve sair. Fique lá até Deus falar que você deve sair. Fique aonde você está até Deus te dar uma nova oportunidade, até Deus te mostrar um novo caminho. Abrão quis cortar caminho, quis fazer algo que aparentemente para ele era melhor, e ele começou a colher as consequências, começou a se desviar do Senhor, começou a caminhar para uma terra onde Deus não havia mandado que ele ficasse, que Deus havia dito para ele não estar. Continua a leitura aí em Gênesis 12, agora no versículo 18. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua irmã? Porque disseste: és minha irmã? Aliás, porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã? Versículo 19. De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Abrão entrou no Egito para tentar colher coisa melhor, sim ou não? E ele precisou sair de lá enxotado.
Olha só para você ver, amados, a situação que Abrão se enfiou. Ser repreendido por uma pessoa ímpia, por alguém que não temia Deus. É o mesmo caso de Jonas. Conta a palavra de Deus lá no livro de Jonas, Jonas capítulo 1, que Jonas dormia tranquilamente no navio, tinha se desviado do caminho do Senhor. Em vez de pregar a palavra de Deus em Nínive, foi para Tarsis, mudou totalmente a trajetória do seu caminho, desceu até o porão do navio, lá deitou e dormiu um profundo sono, até que Deus mandou um vento, chacoalhou aquele barco, o mar era bravo, e ali aqueles homens, aqueles marinheiros começaram a entrar em desespero, desceram até o porão do navio, na tentativa de jogar as coisas para fora, para aliviar o peso, e conta a palavra de Deus que estava lá Jonas, dormindo. O mestre daquele navio acordou Jonas e disse assim: poxa, você não se importa que a gente vai morrer? Você vai ficar aí? Sobe lá em cima, clama o seu Deus, clama o seu Deus, para quem sabe Deus assim não possa, o seu Deus não possa nos livrar. Eles já tinham feito de tudo. Aquele homem naquele navio começou a repreender a Jonas, um homem ímpio. A pessoa que se desvia do caminho do Senhor, amados, ela começa até ser mesmo repreendida por pessoas ímpias. Não é incomum nós ouvirmos essas coisas de pessoas que não vêm à igreja. Pessoas dizendo assim: nossa, aquele lá é crente, mas essa pessoa não vai na igreja, essa pessoa não é evangélica, mas está fazendo isso. Eu já vi pessoas sendo repreendidas por pessoas ímpias, gente cristã. Ímpio dizer assim: se põe no seu lugar, você é crente. Quando a pessoa anda por caminhos errados, amado, até o ímpio corrige a pessoa, até quem é do mundo corrige a pessoa. Isso é uma coisa complicada. Olha a situação que Abrão se enfiou, olha a situação que Abrão começou a passar. Entrou naquele lugar, recebeu bens, recebeu fazendas, estava lá tudo tranquilo, cedeu a sua mulher, inventou uma meia verdade ali para tentar ficar tranquilo, mas logo Deus interveio naquele lugar, amados. Deus é quem intervém na sua vida. Não permita que isso aconteça. Você foi chamado para ser homem de Deus, para ser mulher de Deus. Corrija a trajetória da sua vida, fica firme nos caminhos do Senhor. Você não precisa passar humilhação no mundo, porque você é bênção de Deus. Deus te levantou para ser bênção, para ser a sal do mundo, para ser luz do mundo. Deus te chamou para você levar a palavra dele, não para você ser motivo de chacota por aí. Não é isso que Deus quer da sua vida. Tenha a postura de homem e mulher de Deus. Onde você for, leve a verdade no seu coração, a verdade daquilo que você é, a verdade daquilo que você faz, que Deus vai se agradar da sua vida, e até aquilo que talvez estava caminhando errado, Deus vai abençoar, porque você é fiel, porque você é verdadeiro, porque você guarda a sua fé, e porque Deus está contigo, amados. Você verá que a sua vida será uma bênção, em nome do Senhor Jesus. O mundo vai fazer de tudo. O mundo vai fazer de tudo para te desviar. Abraão precisava viver na fé. Abraão precisava caminhar os passos da fé. Assim somos eu e você. A fé, amados, é como uma escola que você se matricula. Você não vai aprender tudo do dia para a noite. Só que tem uma coisa: o curso, a escola da fé com Deus, ele é um curso que eu e você, nós não podemos chegar lá e simplesmente trancar a matrícula. Não tem como. Não é um curso que você cancela. Ah não, me matriculei nesse curso aqui em inglês, é muito difícil, eu não consigo falar, verbo to be para cá, para lá, não, vou trancar, é muito difícil. Ah, difícil, não, estudar a Bíblia é muito difícil, não vou lá, o pastor lê, lá é melhor, a bispa explica, eu consigo entender. A escola da fé, você não pode desistir. Você não tem essa alternativa. Você tem que aprender a viver na fé. Você tem que aprender a caminhar os caminhos do Senhor. Você tem que aprender a ser guiado por Deus, a viver no meio das dificuldades. Ainda que você passe por lutas, ainda que você passe por dificuldades, Deus está contigo, aumentando a sua fé. Se a luta se levantou contra a sua vida, fica firme em Deus, porque a sua fé será aumentada. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: se levanta, sai daqui, lança-se no mar, e assim sucederá. Se você tiver fé em Deus, amados, Deus te guarda, Deus te protege, Deus te guia, Deus te conduz. Deus não abandona os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. Você é justo, viva pela fé.
Viva acreditando, vive confiando, viva descansando em Deus. Dia após dia descansa no Senhor. A luta se levantou, descansa no Senhor. A situação está complicada, descansa no Senhor. Levantaram mentira contra a sua vida, descansa no Senhor. Estão caluniando você, descansa no Senhor. Você tem passado provações, tem estado desempregado, confia no Senhor. As coisas não vão da forma que você esperava, descansa no Senhor. Descanse em Deus. Espere em Deus, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Você vai ver que logo Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Deus vai trabalhar na sua vida. Deus não abandonou Abrão. Deus permitiu que Abrão entrasse naquele lugar. Deus permitiu que Abrão descesse até o Egito, tomasse as suas decisões, mas Deus interviu. Deus intervém, amados, na minha e na sua vida, porque o que Deus tem para mim e para a sua vida é sempre o melhor. Deus nos quer tirar do mundo, não é porque Ele quer mostrar que Ele é autoritário, não, vem cá porque eu que mando na sua vida, não. Deus faz isso, e Deus fez isso a Abrão com amor, porque Deus quer mostrar que Ele tem o melhor para você. Você não precisa correr atrás de atalho, você não precisa correr atrás das coisas lá fora. O que Deus tem para você é melhor. Deus foi tão bom com Abrão que Ele impediu que aquilo permanecesse. Olha a desgraça que seria. Talvez, amados, se Abrão tivesse sido guiado por aquela trajetória, por aquele caminho, se Abraão tivesse entregado a sua mulher, ele provavelmente não teria os seus filhos, não haveria fé. Eu e você provavelmente não teríamos hoje uma história de fé tão bonita para contar como a da história de Abrão. Deus, Ele intervém na minha e na sua vida para mostrar que Ele tem o melhor para mim, que Ele tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus quer mostrar para você que você tem um Deus, que você tem alguém que você pode confiar, que você tem alguém que você pode descansar. Repousa o seu coração no Senhor. Confie em Deus, repousa o seu coração nas mãos do Senhor, e a sua vida será uma bênção em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso nessa noite? Digam amém. Levanta as mãos bem alto ao céu e diga assim comigo: meu Deus, eu creio que o Senhor está comigo em nome de Jesus. Abraão precisava ter fé para ficar em Canaã. Você precisa ter fé para continuar nos caminhos do Senhor. O pai da fé, ele vacilou. O pai da fé, ele errou. Deus mandou juízo sobre Egito para castigar a Faraó e para mostrar para Abraão que Abraão estava errado, para repreender Abraão, para mostrar que Deus tinha um caminho melhor para Abraão. Deus, amados, muitas vezes repreende a mim, repreende a você, mas Deus faz isso porque Ele nos ama. O Senhor ama você, o Senhor tem zelo da sua vida, Ele tem cuidado de você. Ele não vai permitir que você ande por caminhos que você vai se destruir. Abraão estava indo certo para o caminho da destruição. Será que você não percebeu que as coisas muitas vezes não vão da maneira que você quer, porque você estava indo para o caminho da destruição? Será que você não parou um momento sequer para imaginar na sua vida que as coisas não vão da forma que você quer, porque Deus interviu? Será que você não chegou a 1% dessa possibilidade, amados? A pior coisa que você faz é lutar contra a vontade de Deus, é reclamar, é murmurar. E não sou eu que vou falar para você qual o caminho que você deve seguir, é você que tem que avaliar a sua vida, a sua trajetória. Será que tudo está errado na sua vida porque você é um desgraçado? Será que é isso? Desculpa dar o termo da palavra. Será que você está vivendo situações complicadas porque você nasceu para sofrer? Porque você é uma pobre miserável? Será que você está assim porque você é um coitadinho, uma coitadinha? Será que você está assim porque você nasceu mesmo para ser humilhado, para ser pisado, para ser pisada? Quantas vezes você tem reclamado das situações que você vive? Será que você não parou uma vez sequer para imaginar que Deus está intervindo na sua vida? Que não é muitas vezes a mão do diabo, mas é a própria mão de Deus ao seu favor? Será que você está imaginando, vai continuar imaginando até quando que é a mão do diabo contra você, quando ao contrário, é a mão de Deus ao seu favor?
Deus não ia permitir que Abraão ficasse no Egito. E Deus não vai permitir que você seja frustrado. Deus não vai permitir que você caia. Deus não vai permitir que o diabo, amados, destrua a sua vida, ainda que assim você tenha que sofrer. E se você está reclamando, toma cuidado. Cuidado, amados. Ainda que você tenha que passar duras dificuldades e complicações, ainda assim a palavra de Deus, a vontade do Senhor vai prevalecer sobre a sua vida. Pastor, gera sequelas? Muitas vezes gera sequelas. Gera dificuldades? Gera dificuldades. Nós somos como um vaso de barro nas mãos do oleiro. É como um homem que forja um vaso de barro com as próprias mãos. Antigamente era assim. Hoje em dia tem máquina que faz tudo. Faz carro, até carro hoje é produzido por máquina. Mas tudo antigamente, quando a Bíblia relata essa questão a respeito do vaso de barro, tudo era um trabalho manual, artesanal. E quando o vaso de barro não ficava da maneira que o oleiro desejava, ele destruía e começava de novo. Muitas vezes Deus faz isso, amados, comigo e com você. Deus faz nos voltar lá do começo. Ele quebra nós por dentro, Ele quebra a nossa estrutura. E Deus tem autoridade para fazer isso, porque Ele deu a vida por mim e por você. Seja sujeito à voz do Senhor. Seja obediente à voz de Deus. Ouça aquilo que Deus está falando ao seu coração. Olha só onde Deus foi tratar, lá na casa de Faraó. Aqui não, Faraó, nessa mulher você não vai tocar. Deus lançou chagas, Deus lançou enfermidade sobre aquele lugar. Algo diferente aconteceu no Egito, porque havia lá um homem de Deus. Havia alguém lá que Deus tinha um plano. Você está aqui hoje nessa noite porque Deus tem um plano na sua vida. Você está aqui porque Deus quer a sua vida. Deus quer você. Deus quer que você seja uma bênção. Deus não quer tratar com A, com B, com você. Se você está aqui é porque a palavra é para você. Obedeça, ouça a voz do Senhor. Deixa Deus trabalhar. Corrija o teu caminho, acalma os seus caminhos nas mãos do Senhor, que tudo Ele fará na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Abraão saiu de Canaã, que era o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Ele nunca deveria ter saído daquele lugar. O caminho onde Abraão estava era o caminho de Deus. Era o caminho da vontade de Deus. Ainda que houvesse dificuldades, ainda que houvesse complicações, ainda que Abraão pudesse enfrentar a seca, a fome, Abraão deixou um problema, que era a fome naquele lugar, que é o que relata a Bíblia. Houve fome naquele lugar, para enfrentar Faraó, a prepotência de Faraó e os seus príncipes que estavam naquele lugar. Porque foram os príncipes de Faraó que chegaram para Faraó e disseram assim: olha, chegou um homem aí com uma mulher aparentemente muito bonita, traz ela para morar no palácio. Abraão deixou a escassez lá, talvez a dificuldade, para viver as bênçãos do Egito, mas o Egito trazia maldição sobre a vida de Abraão. Não se mova até o Senhor falar com você, amados. Que a sua vida seja guiada pelas mãos do Senhor. Que Deus conduza você, que Deus conduza os seus caminhos, que Deus guie você aonde é para você ir. Não tente lutar contra Deus. Se não está dando certo, espera um pouco, ora mais um pouco, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus fazer, porque é Deus quem sabe todas as coisas. Eu não sei tudo, e Deus não tem a obrigação de me revelar tudo. Você não sabe tudo, e Deus também não tem obrigação de revelar tudo. Deus não tinha obrigação de revelar tudo para Abraão, ainda que Abraão fosse conduzido por Deus. Deus revela as coisas aos seus filhos, às suas filhas, aos poucos. Aos poucos. Deus não revela tudo. Ah, pastor, mas por que isso? Pastor, mas por que aquilo? Eu não sei. Se você não sabe, eu menos. Se Deus me mostrar, eu vou te falar. Se Deus não mostrar, eu vou falar: olha, não sei, infelizmente. Aí continua orando. Só que às vezes a pessoa acha que é distrato dos outros, sabe? Quando pede oração para um pastor, para um obreiro, para um diácono, para quem quer que seja, nessa igreja, em outra, é só um exemplo, tá? Não vamos orar. A pessoa fala assim: nossa, parece que deu pouca importância no meu problema. Não é isso, amados. Você quer ouvir a voz de Deus ou quer ouvir a voz dos homens? Você quer ouvir aquilo que Deus tem para falar para a sua vida, ou você quer ouvir aquilo que o homem tem para falar para a sua vida? Porque se você quiser ouvir aquilo que o homem tem para falar para a sua vida, aí fora está cheio.
Você encontra aos montes. Agora, se você quer ouvir aquilo que Deus tem para falar na sua vida, você tem que ter paciência, e você tem que aprender a conviver com o silêncio de Deus. Pastor, o silêncio de Deus dói, dói, me machuca. Pois é, mas o silêncio de Deus é bênção para a sua vida, porque quando Deus começar a falar, amados, o diabo vai partir em retirada, e você vai ver que Deus está com você, que a sua vida é uma bênção, as coisas vão começar a caminhar. Você talvez esteve parado por tanto tempo, mas se prepara, recobra as suas forças, porque você vai caminhar em distâncias longas, porque o Senhor está com o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Deus não permite que seus filhos vivam sistemas que estejam envolvidos na mentira ou no engano. Deus não permite. Se você se envolveu em coisas que estão relacionadas com mentira ou com engano, Deus não permite, Deus não se agrada. Às vezes tem gente que chega na igreja: não, pastor, sabe o que é? Eu vou fazer um esquema aí, fazer um esquema aí, e ora por mim, porque se der certo esse esquema, amados, Deus não se envolve com esquema. Não, pastor, mas se Deus abençoar esse esquema aí, isso aí que eu vou fazer, eu vou até abençoar a igreja. Tem gente, amados, que acha que pode comprar Deus. Não, pastor, mas eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante. Quem foi que disse que Deus precisa do seu dinheiro? A casa de Deus, amados, ela já é abençoada. A casa de Deus é uma bênção. Eu e você viemos aqui porque nós queremos participar das bênçãos que Deus tem para a nossa vida, amém? Nós damos a oferta para Deus, não é porque nós queremos algo em troca, nós ofertamos a Deus porque Deus já fez por nós, lá na cruz do Calvário, Deus já deu a vida dele lá na cruz por nós. Nós ofertamos a casa de Deus porque somos gratos pelo que Deus fez por nós. Você não consegue comprar a Deus a aprovação de Deus com o seu dinheiro. Deus não está no meio disso. Se for para você fazer as coisas, faça as coisas corretas, faça as coisas debaixo da autoridade de Deus. Ah, pastor, mas a igreja não precisa? É claro que precisa. É claro que ela precisa. Eu e a bispa, amados, quando nós vamos orar, quando é época de campanha, semana de campanha, nós não ficamos implorando ou mendigando para Deus ficar mandando empresário para a igreja. Nós não fazemos assim. Ah, pastor, você não quer que Deus abençoe e levante empresários, ou Deus envie? É claro que nós queremos. Mas isso não significa que nós vamos ficar implorando: Deus, manda lá uma pessoa poderosa, levanta lá alguém, Senhor, que vai pagar tudo, que vai fazer tudo. Não, Deus nem quer isso, amados. Todas as vezes que eu e a bispa nós entramos em semana de campanha, nós vamos entrar em oração, nós oramos da seguinte forma: Deus abençoa o seu povo, Deus abençoa a sua casa, abençoa os seus filhos e as suas filhas, abençoa o trabalho dele, abençoa o trabalho dela. Aquela pessoa que está desempregada, meu Pai, abre as portas para ele. Aquela pessoa que está trabalhando, Deus abre promoção para ela. Senhor, abençoa, que essa semana seja uma semana abençoada. Meu Deus, aquela pessoa precisa da tua ajuda, Senhor, e nós cremos que se nós orarmos ao Senhor, meu Pai, o Senhor vai abençoar a vida dela. Abençoando a vida dela, meu Pai, ela vai trazer a oferta dela à tua casa, e a tua casa continuará crescendo. A nossa oração vai até Deus, chega até em Deus, Deus abençoa você, e você volta de novo para a igreja, e a gente volta para Deus para agradecer novamente. E é isso que Deus quer. Deus poderia aqui, amados, mandar alguém que resolvesse todos os problemas financeiros da casa de Deus? Sim ou não? Sim, claro que Deus poderia. Deus poderia. Mas se Deus não fez assim até hoje, é porque Ele não quer. E quanta gente, amados, infelizmente é difícil falar isso, mas é uma dura realidade. Quanta gente não se enfia em rolo, em problemas, irmãos, irmãs, abençoados, que se enfiam em problemas e acabam com a sua reputação. Quantos pastores não se envolvem por aí com tretas, com gambiarra, e por aí vai, se enrolam até o pescoço, e depois não conseguem mais sair.
Quantas igrejas não são que se envolvem, se enrolam na política, querendo ajudar? Não, mas é para abençoar a casa de Deus, amados. Quem foi que disse que Deus precisa de ajuda? O que Deus tem para fazer, Deus vai fazer, pronto, acabou. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Você não precisa de ajuda de A, de B ou de C. Você precisa de Deus na sua vida. Deus estando na sua vida, a sua vida será guardada, será abençoada. Tudo vai prosperar se Deus estiver conosco, em nome do Senhor Jesus. Onde eu e você, onde a casa do Senhor tem que chegar, ela vai chegar. Não importa se vai demorar 1 ou 10 anos, permaneceremos firmes na fé, confiando em Deus, de que Deus vai fazer. Se Deus prometeu, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Gostaríamos que fosse mais fácil? Gostaríamos, mas não é mais fácil. Se não é mais fácil, nos adaptamos, descansamos o nosso coração em Deus e deixamos Deus trabalhar, deixa Deus fazer. E tenha certeza de uma coisa: você é próspero, você é uma bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus está contigo, amados. Não queira cortar caminhos, não queira atalhos, não queira burlar as regras, não queira transgredir as coisas para aquilo crescer na sua vida, ou para as coisas funcionarem. Não, Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Deus não precisava do Egito. Deus não precisava do Egito. Abraão não precisava do Egito. Sarai não precisava do Egito. E Abraão se enfiou naquele lugar, e o Deus de Abraão tirou ele daquele lugar. Ore a Deus para que Deus possa te tirar, caso você tenha se envolvido em coisas que não são condizentes com aquilo que Deus espera para você. Deus tem o melhor para você. Mas Deus tem o melhor para você, mas Deus quer que você ande nos caminhos dele. Deus quer que você e eu façamos as coisas corretas. Sempre ore para que Deus conduza as suas decisões. Se você vai iniciar um negócio, Deus, eu entrego nas suas mãos. Se for da sua vontade, vai ser. Se não for da sua vontade, amém também, Senhor. Senhor, eu estou prestes a fechar um negócio. Senhor, estou prestes a adquirir um carro, uma casa. Senhor, estou para conversar com alguém, com A, com B, com C. Deus, conduza a minha vida. Senhor, se for para ser da sua vontade, vai ser. Se não for, amém. E amados, percebeu coisa estranha? Pula fora, passa longe do Egito, passa longe do Egito, passa longe do mundo, porque Deus tem o melhor para a nossa vida, amados. O nosso Deus não precisa ficar mendigando as coisas do mundo. O nosso Deus é o dono da prata, é o dono do ouro. O nosso Deus é o dono das bênçãos que eu e você precisamos, em nome do Senhor Jesus. Erga as duas mãos bem alto aos céus e diga assim comigo: meu Deus, eu creio que o Senhor é quem me dá a direção, em nome de Jesus, amém. Abrão foi obrigado a voltar pelo mesmo lugar da onde ele tinha saído. Pelo mesmo caminho que Abrão entrou no Egito, pelo mesmo caminho ele voltou para Canaã. Aí você diz assim, se você não se atentou à passagem, para encerrar, volta lá para Gênesis 12, no versículo de número 20. Gênesis 12, 20. E Faraó deu ordem aos seus varões a respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinham. Olha para cá. Aí você fala assim: ah, pastor, mas Abrão então era tão abençoado, tá vendo, que nem teve sequela, não deu nada, ele saiu de lá com mais posse. Faraó encheu ele de bens, Deus amaldiçoou a vida de Faraó, ele pegou a sua mulher para si e voltou para a terra. Quando nós fazemos aliança com o mundo, ele nos traz sequelas, nos traz complicações, e também trouxe complicações para a vida de Abrão. Nos aliarmos com aquilo que não é da vontade de Deus, amados, nos traz consequências. Nos traz consequências. Abrão colheu as consequências por causa das riquezas. Eu gostaria que você prestasse atenção. Por causa das riquezas acumuladas no Egito, Abrão e Ló não puderam mais caminhar juntos. Lá em Gênesis 13, versículo 6, abra aí na sua Bíblia. Um pouquinho mais para frente, Gênesis 13, 6, diz assim: e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar
juntos. Olha para cá. As riquezas que Abraão foi acumulando, inclusive as riquezas do Egito, começaram a ser tão grandes que as fazendas, as posses, os gados que ele tinha eram tão numerosos que Abraão e Ló não puderam mais caminhar juntos. Tudo aquilo que Abraão levou do Egito trouxe para ele futuramente complicações. Um dos motivos, pastor, foi esse o único motivo? Tem vários. Mas aqui nós vemos que as posses de Abraão foi um dos motivos, um dos principais motivos para que ele, Ló, lá na frente, eu não vou tratar essa passagem, mas muitos de nós conhecemos, foi um dos motivos para que Ló e Abraão precisassem lá na frente se separar. Segunda consequência, Agar, escrava de Sarai, era uma escrava egípcia. Abre em Gênesis 16:1. Você vai virar uma página só para frente. Gênesis 16:1 diz assim: ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Para quem não conhece a história, eu não vou tratar ela toda aqui, mas Agar foi um dos motivos para que houvesse problemas familiares dentro da casa de Abrão. Sarai não podia ter filhos, Deus havia prometido. Sarai ansiosa, não queria esperar. Abraão também, Deus, eu não vou ter filho, eu vou deixar tudo para o meu mordomo, e agora o que eu vou fazer? E diz a palavra de Deus que Sarai tomou uma das suas escravas, chamada Agar, e deu para Abraão, e Abraão deitou-se com ela, e ela teve Ismael. E essa mulher era egípcia. Terceiro ponto: uma vez Ló, tendo visto toda a beleza do Egito, começou a medir tudo pelo padrão de lá, e escolheu as campinas do Jordão. Abre aí em Gênesis 13:10. Volta uma página, perto de onde nós estávamos lendo inicialmente. Gênesis 13:10. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló, ele entrou em desentendimento com Abraão, os pastores dele não estavam se dando bem por causa das posses. Abraão disse assim: Ló, a gente não pode mais caminhar junto, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para cima eu vou para baixo. Ló, escolhe a terra que você vai. E diz a palavra de Deus que Ló olhou e viu as campinas do Jordão. Aquele lugar era semelhante ao Egito, aquele lugar era Sodoma e Gomorra, lugar impuro de pessoas ímpias, que lá na frente Deus lançaria destruição. Andar contra a vontade de Deus, amados, é que eu encerro a mensagem. Andar contra a vontade de Deus nos traz consequências, e trouxe consequências severas para a vida de Abraão. O andar dele com Ló prejudicou a vida de Ló e prejudicou a casa de Abraão. Tome cuidado com as decisões que você toma na sua vida. Resguarde os seus caminhos nas mãos do Senhor. Resguarde tudo aquilo que você possui, para que Deus continue conduzindo a sua vida. A vida do cristão, amados, ela é feita de recomeços, e não tem problema nenhum com isso. Você recomeçar muitas vezes do zero, você dar início tudo do zero. Abraão passava fome, Abraão não passava fome, mas diz a palavra de Deus que havia fome naquela terra, e Abraão, vendo o perigo iminente, ele se enviou para o Egito, e lá ele trouxe grandes complicações para ele. Fique no caminho que Deus te colocou, fique nos caminhos do Senhor. Ah, pastor, tem sido luta, tem sido dificuldade, não tem problema. Nós vemos aqui que Abraão se enfiou em uma enrascada, e lá na frente ele colheu as consequências daquilo que ele estava fazendo. Não queira tentar ajudar a Deus, porque de Deus não precisa da ajuda de ninguém. Deus não precisou da ajuda de ninguém lá na cruz do Calvário. Jesus, diz a palavra de Deus, que assim que os soldados romanos chegaram, prenderam Jesus, um traiu, Judas traiu, o outro negou Jesus 3 vezes, que foi Pedro. Os outros 10 fugiram, sumiram. Jesus ficou sozinho, e sozinho Jesus conduziu aquele madeiro até aquele monte, e lá ele foi morto e crucificado. A obra que Deus tem para fazer na sua vida, amados, Deus vai sim fazer. Tenha paciência, tenha perseverança nos caminhos do Senhor, que o Senhor está contigo, Ele te guarda, Ele te conduz, e Ele é quem guia a sua vida, em nome do Senhor Jesus.
Na escola da fé, nenhum fracasso é permanente. Sempre há tempo para recomeçar. Recomece se for necessário. Inicie novamente. Tenha paciência nos caminhos do Senhor. Recomece, não tem problema. A escola da fé, amados, ela sempre traz novidades para mim e para a sua vida. Nós sempre somos provados, sempre haverão problemas ou dificuldades maiores, mas em tudo o Senhor vai nos fazer superar. Em tudo Deus vai guiar as nossas vidas. Em tudo Deus vai nos guardar. Em tudo Deus vai nos guiar. Confie em Deus, descansa no Senhor, porque o que Ele tem para fazer na sua vida, Ele fará em nome do Senhor Jesus. Seja guiado por Deus, seja guiado pelos caminhos do Senhor, seja conduzido pela vontade do Senhor. Deus mandou fazer, você faz. Deus mandou, não mandou você fazer, não faça nada. Deus está em silêncio, permaneça onde você está, espera que Deus vai falar com você. Fique em paz, aprenda a ser sensível à voz de Deus, aprenda a ser sensível à voz do Espírito Santo, porque o Senhor, amados, tem planos para a sua vida. Deus tem o melhor para você. O diabo quer te enfiar no Egito, o diabo quer acabar com a sua vida, quer arruinar com a sua casa, com a sua família, quer destruir os seus sonhos, os seus planos, mas Deus tem o melhor para a sua vida. Seja guiado hoje pelas mãos do Senhor, seja guiado hoje pelos caminhos de Deus, e você vai ver que a sua vida será abençoada e será guardada em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso nessa noite? Digam amém. Diga: eu creio. Se você crê nisso, aplauda bem forte ao Senhor então. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Antes de participarmos da Santa Ceia, nós vamos orar. A vida cristã, amados, a minha e a sua vida, ela é feita de recomeços. Não tenha medo de recomeçar tudo, não tem problema. Ah, pastor, mas eu vou ter que me humilhar, poxa, começar tudo de novo, eu já iniciei o projeto, eu já estava na metade. Não tem problema, começa tudo de novo. Abraão foi guiado pelo caminho de onde ele tinha saído. Aquele lugar onde Abraão estava não era o lugar onde Deus tinha colocado, não era o lugar que Deus tinha para ele. Se você iniciou um projeto, alguma coisa na sua vida, caminhou, ah, pastor, mas eu vou ter que iniciar tudo de novo. Vai ter que começar tudo de novo. Mas a partir de agora você não vai fazer mais do seu jeito, e você não está mais sozinho. Deus está contigo. Foi Deus quem conduziu Abraão para Canaã, e é Deus quem vai conduzir você para a sua bênção em nome do Senhor Jesus. Coloca a sua mão sobre o seu coração, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso amado e poderoso Pai, obrigado hoje pela Tua palavra. Obrigado hoje, meu Pai, por aquilo que o Senhor tem ensinado na nossa vida. Obrigado, meu Pai, por em tudo o Senhor nos conduzir, em tudo o Senhor nos guiar. Meu Deus, nós entregamos nossos planos, os nossos projetos em Tuas mãos. Senhor, nós descansamos no Senhor, porque sabemos que em Ti nós somos protegidos, em Ti nós estamos guardados. Meu Pai, ainda que o diabo queira arruinar com a nossa vida, ainda que Satanás, meu Pai, queira destruir os nossos planos, os nossos projetos, ainda que pareça que tudo vá mal, meu Pai, continuaremos rumando para Canaã, continuaremos firmes nos Teus caminhos, continuaremos, meu Pai, próximos do Senhor, continuaremos fazendo a Tua vontade. Meu Pai, nós entregamos nas Tuas mãos. Se temos errado, se temos falhado, meu Pai, nós reconhecemos a nossa falha, reconhecemos o nosso erro, reconhecemos, meu Pai, que precisamos do Senhor. Meu Deus, conduz o Teu povo, conduz as nossas vidas, e que tudo, meu Pai, possa ser conforme a Tua vontade. Meu Deus, eu entrego nas Suas mãos todas as coisas, eu entrego no Senhor, meu Pai, tudo, para que o Senhor possa conduzir o nosso povo, possa conduzir a nossa vida. Eu entrego nas Suas mãos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Meu Deus, que o Senhor possa orientar este homem e esta mulher de Deus hoje, nesta noite, que o Senhor possa guiar a ele e guiar a ela, e que o Senhor possa nos levar pelos Teus caminhos. Erga as mãos bem alto aos céus e diga assim comigo: meu Deus, os meus caminhos estão nas Tuas mãos. Diga para Ele: me leva para mais próximo do Senhor. Diga para o Senhor nessa noite: me tira da terra do Egito e me leva para Canaã, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluias. Quantos têm a certeza que estão saindo aqui nesta noite para ir na frente da Tua bênção, em nome de Jesus?
Certamente Deus já falou com você, certamente a glória do Senhor está contigo. E tão importante quanto ouvir a voz de Deus é obedecer a voz de Deus. Se Deus falou com você, ouça a voz dele, coloque em prática o que ele te falou. E uma das coisas que a voz do Senhor sempre nos ensina é que nós venhamos estar em comunhão com o Senhor. Então eu quero que você abra a tua palavra, abra a Bíblia. Eu já vi que vocês abriram muito, mas eu quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Querido, vai passar por você o pão e o cálice, e nós vamos orar. Bispo, eu errei, bispo, eu falhei, bispo, eu pequei. A Bíblia diz que não podemos julgar, porque da mesma medida que nós julgar, nós seremos julgados. Então quem sou eu para dizer o que você pode ou não? A palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas bispo, eu falhei, eu errei. E de que forma você pode fazer? Senhor, me perdoa, pedindo perdão e pedindo para que Deus te dê força, para que você viva o propósito dele na tua vida. Amém, queridos? Vamos orar agora. Senhor, nós pedimos a tua força, o teu discernimento, o teu direcionamento, Espírito Santo. Pedimos que a tua glória se manifeste sobre nós. Pedimos, Espírito Santo, que o teu Espírito fale aos nossos corações e que o Senhor nos mostre a direção a qual nós devemos andar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vai passar o cálice por vocês, o pão. Pegue e fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Pode distribuir em nome de Jesus. Já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem comigo tua alma saciar, vem cear, Deus te chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, todos os pratos de licor, a bebida transformou.
Mas um dia eu participarei da que o Senhor me servirá. Com todo respeito, vou mandar este pão que representa o corpo de Cristo. Oh, brincando talabás. Semelhantemente também depois desse ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu Senhor. Senhor, nós queremos uma nova aliança contigo, Pai. Uma aliança do conserto, Senhor. Não queremos fazer igual a Abraão, Senhor, e para onde nós achamos. Senhor, nós queremos ir para onde o Senhor nos direciona, Pai. Então nos ajuda, fala aos nossos corações. Beba este cálice em nome de Jesus. Coloque o seu marido lá. Feche os seus olhos, ligue o teu pensamento em Deus. E chegou o momento de você clamar ao Senhor, querido, querida. Chegou o momento de você buscar ao Senhor. Chegou o momento em que nós podemos abrir a nossa boca e pedir: Senhor, que não seja feita a nossa vontade, mas a tua. Se for necessário recomeço, Senhor, nós aceitamos, desde que a tua presença esteja conosco, desde que o Senhor nos capacite, desde que o Senhor nos dê estratégia, desde que o Senhor nos dê a visão. Mostra-nos a tua glória, mostra-nos, Senhor, a tua presença, mostra-nos, Senhor, porque nós estamos aqui, porque nós queremos a tua glória, porque nós queremos o teu Espírito Santo, Deus. Mostra-nos, Senhor, que nós obedeceremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda bem forte o Senhor Jesus.